Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje meditaremos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versículos do 46 ao 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje vemos Jesus curando o cego de Jericó, aquele homem que viu na alternativa do Filho de Deus, Jesus, o único que poderia salvar ele daquela situação. Sabemos que aquele homem era um homem excluído, à margem da sociedade, ninguém o olhava, ninguém o ajudava, tanto é que o reprimiram assim que ele buscou a ajuda de Jesus. E o que toca o coração de Jesus é o grito daquele homem, que ele tentaram abafar a voz dele no pedido de socorro, e Jesus olha que aquele homem depositou a sua fé ao chamar Jesus o Salvador. Aquele homem mesmo cego, ele enxergou muito mais do que outras pessoas não enxergaram. Ele enxergaram em Jesus o Salvador. E Jesus, vendo que o interior daquele homem o acolhia, Jesus o chama. E aquele homem salta, vai ao encontro de Jesus e lhe dá um pulo. O Evangelho de hoje, ele nos ensina que devemos ter pressa em ir em direção a Jesus e também não deixar ninguém abafar a voz de Deus que vem até nós. Que ninguém nos separe do amor de Deus, que ninguém nos faça nos separar de Jesus. Jesus, ele inclui novamente aquele homem, a sociedade, e o que nos chama a atenção também no texto é que ele foi curado e seguiu Jesus pelo caminho. O seguimento. Jesus, ele nos chama a sermos seus discípulos, a atendermos esse chamado ao qual ele nos chama a seguirmos e que possamos lançar esses testemunhos que ele realizou nas nossas vidas, fazer com que outras pessoas o conheçam através do nosso testemunho, dos milagres diários que ele faz na nossa vida. Possamos dar sim a Deus, assim como esse cego que foi curado e incluído novamente na comunidade. Que possamos fazer da nossa vida, assim como Jesus ele fez da sua, uma vida de doação, de estender a mão, em olhar pelos excluídos. Que possamos pedir a Deus que Ele nos faça enxergar com o olhar da fé as coisas de Deus, a buscar o essencial. Peçamos a Jesus que possamos olhar com o seu olhar em direção do próximo, e não com um olhar de exclusão, nem de egoísmo, mas que possamos olhar com um olhar acolhedor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.